Bom dia, pessoal, tudo bem? Muito obrigado para todos que estão se conectando com a gente aqui no LinkedIn. A gente vem para mais um webinar aqui da Truework e hoje a gente vai falar por um tema super importante, relevante, que é olhar para o mercado de tecnologia no norte e nordeste do Brasil, o impacto e a influência de iniciativas como Lei do Bem, Lei do Informática e outros editais voltados para isso, como o FINEP. E para esse papo, a gente trouxe alguém que entende de tudo desse assunto, que é o Marcos Caramelo, da Sustentec, para quem eu já agradeço de antemão topar esse convite e bater esse papo com a gente, Marcos. E, por favor, se apresente aí para o pessoal. Olá, Otto, muito obrigado, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. Eu acho que esse assunto que a Truework traz é um assunto de extrema importância, para que a gente possa entender não somente as dificuldades, mas com elas as oportunidades, que existem em âmbito nacional. Então, assim, agradeço. Eu sou o Marcos. O Marcos, na verdade, ele é o cofundador da Sustentec, Eu, junto com Renata Fonseca, a gente fundou a Sustentec há 15 anos atrás. E a gente tem uma atuação muito forte na integração da indústria, das empresas com os ICTs, as instituições de ciência e tecnologia, sejam elas privadas, públicas, as startups, e todo esse pessoal que desenvolve tecnologia no mercado nacional. E nós tivemos, desde o início da empresa, como vocação, realizar essa integração com os diversos outros estados e oportunidades que a gente tem no território nacional. Então, a gente hoje atua tanto na região norte e nordeste, aí, como a gente vai discutir aqui, mas também para sul, sudeste, ou seja, em todo o âmbito nacional mesmo. Nesses 15 anos a gente se desenvolveu. Então, a gente tem esse conhecimento e mapeamento desse ciclo, de toda essa disponibilidade de instituições de tecnologia em empresas que podem fornecer desenvolvimento aí para o mercado, para a indústria. Então, eu sou responsável hoje pela unidade de negócio da Amazônia, mas e Renata é responsável pelas outras unidades de negócio, A gente tem uma unidade de negócio no Sul, e também no que a gente chama de Sudeste, mas aqui e Nordeste, Então, Centro-Oeste também. Então, a gente tem essa divisão e, bom, a gente pode começar a conversar aí, Agradeço aí pela oportunidade mais uma vez. Marcos, vamos lá. Eu vou deixar aqui na mão essa apresentação que você me mandou, mas eu queria começar esse nosso papo falando sobre o mercado nacional de tecnologia. Eu sei que tecnologia pode parecer algo muito amplo ou muito aberto, mas vamos entender aqui as nuances de tecnologia, principalmente as que passam por, hoje, indubitavelmente, falarmos sobre inteligência artificial, falarmos sobre desenvolvimento de sistemas, indústria 4.0, na verdade a gente já começa a falar hoje de indústria 5.0, justamente por essa questão do impacto que a IA está trazendo para dentro das organizações. E como é que é a tua visão hoje sobre o mercado de tecnologia e programas de apoio à implementação de tecnologia para a indústria e para as empresas brasileiras? Eu acho que assim, um grande desafio, que é um desafio aí de anos do Brasil, realmente tirar essa concentração do desenvolvimento de tecnologia que hoje existe no Sudeste em relação aos diversos outros estados da federação. Eu acho que o governo tem sido bastante feliz em algumas iniciativas, você mencionou aí FINEP, você mencionou também outras, mas assim, eu diria que Embrapi tem sido uma boa iniciativa do governo. Eu acho que FINEP, claro, também, ela tem sido até mais flexível, de certa forma, para que não somente o acesso, mas a diversificação também seja realizada do investimento.
E, em específico, a lei de informática, né, que tem sido nosso principal forma, né, de trazer essa diversificação, né, para o mercado de tecnologia, né, e atuação também, tem sido de grande importância, né? Se a gente for dar uma olhada nas diferenças regionais, né, quando a gente chegou, né, quando a gente fundou a empresa, né, a Sustentec, a gente tinha uma concentração enorme, né, quando se falava de lei de informática, né, em investimento, se falava, não, mas estamos investindo no Nordeste. Mas, na verdade, o Nordeste é muito maior, né, do que se investia naquele momento. Naquele momento tinha uma concentração muito grande em duas principais cidades, né, Recife e Fortaleza, né. Então, assim, isso mudou muito, né, não quer dizer que o investimento diminuiu nessas cidades, mas, assim, ele diversificou, né, com o aumento, né, da geração de valor aí das empresas e também do montante disponível, né, e a Sustentec tem uma grande participação nisso, a gente conseguiu, né, diversificar, né, esses investimentos ali, com também muitas novas portarias do governo que auxiliaram todo esse processo, a gente conseguiu levar o investimento para outras regiões do Nordeste, né? Então, as empresas também, né, se conscientizaram durante todos esses anos, né, da necessidade de se tentar, né, de se encontrar outros polos de desenvolvimento, né, para realizar o seu investimento ali de lei de informática. E um grande desafio nosso naquele momento também era convencer, né, as empresas, e isso tem sido até hoje, de que ela pode ter até mais benefícios em alguns casos, em alguns tipos de projeto, né, e no seu modelo, em diversificar. Ou seja, ela não precisa ter toda a sua equipe de desenvolvimento concentrada no Sudeste, ela pode ter, né, centros ali específicos de desenvolvimento para a sua tecnologia em alguns locais que tenham essa capacidade. Se você olhar, né, essas diferenças regionais ainda são grandes, mas elas trazem também oportunidades, né? Então, quando a gente olha para o Nordeste, né, assim, vou mencionar algumas, tá? Porque, na verdade, são muitas as competências, né? Quando você olha para o Nordeste, você tem grandes centros hoje de desenvolvimento de tecnologia, por exemplo, em saúde, né, na Paraíba, interior da Paraíba, tem um grande centro de desenvolvimento de saúde, né, até mesmo no Rio Grande do Norte, né, quando a gente olha para desenvolvimento de tecnologia de IA, né, a gente tem um grande centro de desenvolvimento, né, em Goiás, né, então no Centro-Oeste, assim como também em em Pernambuco, né, então não somente em Recife, mas também no interior de Pernambuco, né, no interior. Então, assim, até mesmo em Mossoró, né, a gente tem um polo importante, e no Ceará, claro, obviamente, não somente em Fortaleza, mas também no interior do Ceará. Então, quando você olha para outras, né, aqui estou mencionando somente algumas tecnologias, mas quando você olha, por exemplo, quando a gente fala de IA, né, tem uma grande gama do que se chama de IA, né? Então, a gente olhando para a IA, né, a gente desenvolveu um grande centro ali em conjunto com uma instituição privada no Amazonas, né? Então, não somente em Manaus, mas também com ramificações ali para Roraima e para Rondônia. Então, isso é importante, né, a gente mencionar aqui, porque muitas vezes, né, a indústria ela não tem esse conhecimento, né? Poxa, será que realmente eu vou encontrar, né, um respaldo, né, para esse projeto aqui de ponta, tecnologia de ponta que eu tenho? Olha, a gente está desenvolvendo, um dos cases que eu separei aqui para a gente conversar é o VLA, né? O VLA, na verdade, é Vision Language Action. Na verdade, é uma camada acima daquilo que a gente está acostumando agora e adora, né? Que é do texto, né? Ou seja, você vai lá e pergunta para a IA, ela vira sua amiga, né? Mas, acima disso, você tem a divisão que auxilia, né, os robôs identificarem objetos, né, diferentemente do que se fazia no passado ali, quando eu colocava tags para identificar que aquilo era uma mesa ou que aquilo era uma parede, né, para ele não passar por aquilo. Hoje não, hoje ele identifica, ele procura na internet e ele sabe que aquilo é uma mesa, e se você criar um produto novo e mostrar para ele, ele também vai identificar, porque ele, né, consegue ali o respaldo de internet em alguns segundos. Então, assim, esse tipo de tecnologia ele está sendo desenvolvido aqui no Brasil, né, num centro no Amazonas, né, do que se chama hoje de Amazônia Ocidental mais Amapá. Então, são essas grandes oportunidades que a gente tem, né, de grandes centros, de grandes mentes que estão ali disponíveis, né, nessas regiões,
e que a indústria ainda faz pouco uso porque está ali com aquela mentalidade que do lado é sempre melhor de se ter, né, a sua equipe de desenvolvimento. Não estou dizendo que ela precisa migrar toda a equipe para essas regiões, mas ela pode ter um mix, né, de forma que ela possa ter uma estratégia até mais competitiva para o mercado, tá? Quando a gente olha também, para essas regiões, tem uma grande oportunidade para a indústria, sabe? Principalmente com as universidades, né? A universidade hoje tem uma grande infraestrutura instalada, né? Não é novidade, né? A gente tem ali grandes, né, que foram instalados pelo governo, né? Então você tem ali disponibilidade dessa infraestrutura que pode ser, né, claro, devidamente remunerado pelos projetos, mas ela pode ser utilizada pela indústria hoje, né, através de projetos. Então, mas por que eu vou utilizar essa infraestrutura e não comprar a minha? Porque essa infraestrutura vai ser compartilhada, né? Você vai pagar muito menos para utilizar essa infraestrutura se você utilizar um projeto na universidade, né? Então, diversas empresas realizando isso, você diminui o seu custo de projeto, seu custo de desenvolvimento, né? E hoje, grandes laboratórios ali, né? São um grande laboratório hoje de 5G, 6G e aí beyond, né? Para frente, no Rio Grande do Norte, né? Você tem grandes laboratórios outros, né? De desenvolvimento de microtecnologia, né, em diversas regiões no Nordeste, né? Então, tudo isso é possível de você utilizar nessas universidades e institutos federais, né, ou universidades federais e também estaduais, tá? Então, isso é um grande convite. Mas é muito difícil, né, eu desenvolver um projeto com universidade, é sempre difícil, etc. Claro, tem os seus desafios, a gente vai falar um pouquinho deles daqui a pouco, tá? Mas, a Sustentec pode te ajudar nisso daí, mas, em geral, a gente tem desenvolvido, né, bastante facilidades hoje, né, para você realizar esses projetos. E o que é importante é que esses desafios, uma vez vencidos, né, eles te trazem um diferencial competitivo muito grande, né? A universidade hoje, ela tem ali grandes pesquisadores que você vai, né, uma grande gama de pesquisadores que você vai ter à disposição, e eu não defendo que o pesquisador esteja 100% ali no projeto, ele pode estar pontualmente onde é importante, né, para que ele possa colaborar. E ali ele pode ter uma equipe, né, de desenvolvimento de tecnologia, essa equipe composta, né, tanto por profissionais de mercado, mas eu posso ter profissional de mercado junto na instituição pública em um projeto? Você pode ter, sim, né? Ele vai, tem regulamento para isso, né? Ele vai ganhar bolsa dentro daquele projeto, mas você pode ter também, claro, e faz todo sentido, você ter também o uso de alunos dentro da universidade, que vai trazer, mas o aluno ele está preocupado com o TCC dele. Não, também é verdade, mas existem mecanismos de você, né, segregar esse aluno para trabalhar dentro do seu projeto, contribuindo com o que ele pode contribuir, assim como pesquisador. Então, no mix dessa composição é que você traz, né, valor para a indústria. Então, assim, isso é bastante importante, sabe? Porque tem empresa que também não acreditava nisso e a gente conseguiu, né, desmistificar, e hoje ela tem, né, o seu centro de desenvolvimento global, tá? Empresa internacional, no Nordeste, né? Então, ela tem uma grande parte do seu centro de desenvolvimento no Nordeste hoje, rodando, inclusive, em universidades. Não somente, mas também. Então, eu acho que a indústria, em geral, né, perde muito se não olhar para essa oportunidade, né, em outras regiões do país, tá? Então, eu acho que isso é bastante importante e salutar para a indústria. Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente pode, como Atwork, pode dar como um exemplo próprio, né? Eu estava comentando contigo antes, né, Marcos? Nós temos colaboradores que estão alocados aí mesmo, são do Nordeste, né? Hoje, o nosso tipo de jornada de trabalho remota, etc., permite que você busque talentos, não importa onde eles estejam no Brasil. E a gente sabe que existe, né, uma força de centros de pesquisa e universitários muito grande aí no Nordeste, né? Nos últimos anos isso cresceu muito e, por consequência, você começa a ter muita gente capacitada, né? Eu vou fazer só um destaque, que a gente vê quem está no Sul e quem está no Nordeste pela roupa, né? Então, você vê um cara todo enrolado de casaco e outro livre e o João Pessoa está quente aqui.
E essa diferença regional de conhecimento, eu acho que nos últimos anos ela caiu, ela se anulou. Você tem uma gama de oportunidade, como você falou, de trabalhar com institutos de tecnologia, como existe aí no Nordeste e no Norte do país, e de uma mão de obra altamente qualificada, e um mercado com muito potencial, né? Eu acho que um pouco da nossa intenção com esse papo era poder provocar e trazer naqueles que estão nos ouvindo aqui ao vivo e nos que vão nos ouvir depois, tanto aqui no nosso LinkedIn, no nosso canal do YouTube e nos canais da Sustentec também, de que há um mercado pujante e há programas de incentivo, sejam através de leis, como a lei de informática, como através de, como você bem lembrou, do Embrapi, como através de FINEP e N outros, que auxiliam as empresas nesse processo, não só de captação de recursos, como também de captação de parceiros de tecnologia, de startups, de empresas, de profissionais que podem auxiliar nisso. Eu sei que a gente tem aqui alguns professores, tem o professor doutor Thomas, lá da Universidade Federal do Semiárido, que está acompanhando a gente aqui, que já nos deu um bom que dia. legal. E talvez possa depois aqui comentar como é que é a visão também da academia em relação a isso, né? Eu entendo que essa parceria academia, universidades e setor privado, ela é crucial para os dois lados, porque é caro você ter um departamento de P&D altamente competitivo e manter isso full time, não custa barato. Se a empresa for alocar isso. Então, procurar parceiros é uma maneira de acelerar backlogs, é uma maneira de trazer uma visão de fora, de fazer uma pesquisa mais sistemática, mais estruturada, que a academia proporciona, né? Eu acho que isso é importantíssimo. Bom, vamos falar um pouco, então, aqui, dentro do que você trouxe de case para a gente. Eu acho que você já trouxe bastante essas questões regionais e de mercado nacional. Eu queria também falar um pouquinho, sabe? Eu queria falar um pouquinho, sabe, Otto, antes da gente ir para os cases, falar um pouquinho dos desafios, né? Por favor. Então, eu falei já um pouco, né? Poxa, mas será que eu vou ter oportunidade ali? Será que eu vou ter respaldo? Olha, a empresa também vai aprender nesse processo, sabe? Mas eu diria o seguinte, que você muitas vezes custa menos desenvolver, como você mesmo mencionou, né? Num parceiro, às vezes numa universidade, né? Tem outros tipos de custo, mas se você colocar na ponta do lápis, custa menos você desenvolver numa universidade aquele projeto, tá? Do que você desenvolver interno. Isso é um paradigma, né, que a gente precisa discutir, que a gente precisa, isso na verdade, algo que a gente precisa quebrar, né, esse conceito. Não, poxa, será que custa muito mais, eu vou ter muita dor de cabeça, tudo, né? Claro, existe uma certa curva de aprendizado para você trabalhar com a universidade, mas no final das contas, é muito salutar para ambos, tá? Tanto para a empresa que aprende, quanto também para universidade que se desenvolve. Então, assim, no final das contas, tá, em termos de custo, né, tanto numa universidade, né, nós estamos falando de universidade pública, mas eventualmente até no instituto privado no Nordeste, ainda do ponto de vista de custo, vale a pena, tá? Porque né, a gente tem uma mão de obra extremamente qualificada, né, e facilidades, né, diversas, né, tanto de legislação, né, alguns editais até promovem que seja realizado no Nordeste, né, ou até mesmo no Norte, como a gente mencionou no Amazonas, né. Então, assim, é bastante salutar, importante e financeiramente tá positivo para a empresa, tá, buscar desenvolver nessas regiões, tá? Isso não é novidade, né? O governo federal ele tem incentivado esse desenvolvimento. A gente falou bastante de Nordeste, mas eu gostaria também de destacar, né, a região da Amazônia, né? A gente sabe que Manaus é muito desenvolvida, Manaus tem grandes centros de desenvolvimento, diversos institutos de tecnologia, mas também existe, né, uma preocupação da SUFRAMA, né, que rege ali o polo industrial de Manaus, quanto aos incentivos, de desenvolver os outros estados, né? E existe, né, também, tá, nessa região, e aí eu posso falar com bastante propriedade, porque a gente está desenvolvendo essas instituições já há mais de 8 anos, outras, né, instituições, né, não somente públicas, mas também privadas, em estados, né, da Amazônia Ocidental mais Amapá,
como, por exemplo, Rondônia, Roraima, Amapá e Acre, que hoje desenvolvem com grande facilidade projetos de software, né? E projetos com grande primazia, né? Projetos até mesmo de hardware, né? Mas eu vou botar um projeto de hardware para desenvolver lá no Acre? Sim, em algumas fases faz sentido, né? Mas se eu tiver que testar a minha placa, como é que eu faço? Você pode, né, essas instituições têm até centros avançados, tá, na região sudeste para facilitar essa integração. Então, todo esse mecanismo, né, eu convido a indústria para que a gente possa conversar com mais tempo em alguma outra oportunidade, para que a gente possa trazer essas novidades, tá? Para que a indústria saiba como desenvolver o seu projeto nessas regiões, tá bom? Então, eu gostaria de mencionar também essa parte do Amazonas, tá? Que é muito importante. A gente participou, há alguns anos atrás, de um projeto de P&D ANEEL, que também é um outro segmento, onde há um incentivo do governo federal para pesquisa e desenvolvimento no setor elétrico, né, que é o projeto P&D da ANEEL, para a Copel, que é a operadora aqui do Paraná, para desenvolvimento de um produto, junto com a universidade, aqui no caso, a universidade selecionada é a PUC, que tem um departamento de engenharia muito avançado, e a gente pôde vivenciar um pouco isso, né? Ser um dos operadores do projeto como um todo, do desenvolvimento de um produto específico que seria utilizado, e da relevância desse tripé, né? A empresa, a academia, os solucionadores privados, o ICT, aqui no caso que foi o Lactec. Tem um comentário que eu vou pôr aqui, bem interessante, do professor Tomás aí, que eu citei, né? Ele diz o seguinte, enxergamos muita oportunidade, mas ainda com aquela dúvida sobre como operacionalizar isso numa universidade federal. E aí eu acho que é um pouco do que você comentou e da relevância de ter parceiros nesse processo que entendam, né, disso, de como operacionalizar, como a Sustentec e as empresas que são as parceiras da Sustentec, por exemplo, para conseguir atuar com isso, entender do que é trabalhar com lei de informática, de como estruturar relatórios, etc. Né, Marcos? Com certeza. E assim, professor, a gente tem, né, dentro do nosso arcabouço das nossas universidades e ICTs, né, também que estão homologadas pela Sustentec, a gente tem a disponibilização de todo esse material que auxilia, né, ao professor coordenador, ali, à instituição, a discutir, né, como operacionalizar isso para o seu núcleo, que eventualmente ainda não tem um projeto desse tipo, tá? Então, temas importantes como propriedade intelectual, que é sempre uma discussão muito grande quando se fala de universidade pública, né? A gente entende, e o governo também tem facilitado depois do marco de inovação, a gente entende como realizar, né, tanto a sessão 100%, quanto eventualmente se a empresa quiser discutir, compartilhar, né, e pasmem, muitas empresas estão compartilhando, tá? Não são a maioria, mas existem, tá? Então, a gente tem todos esses mecanismos, né, que é possível, né, de desenvolver essa integração com a indústria, tá? Isso com bastante primazia e facilidade. A gente tem desenvolvido, né, como eu disse, nesses 15 anos, né, o nosso carro-chefe tem sido lei de informática e projetos, né, de incentivados, tá? E nesse sentido, a gente tem desenvolvido junto com as universidades federais, né, porque quando a gente fala do arcabouço federal, ele é diferente do arcabouço estadual, tá? Ele é mais complexo, ele exige mais cuidado, mas ele também, é possível e a gente tem todo o mecanismo como realizar e desenvolver isso para a universidade, tá? Então, a indústria que tem ali suas ressalvas, os seus medos, também pode nos procurar. A gente tem muita experiência, né, em o que se pode e o que se não pode fazer, né, nessa relação, tá? Com segurança, tanto para quem está investindo, né, que se não tiver investidor não tem roda virando, né, mas também com quem executa o projeto, tá? Para quem executa o projeto, no caso, o ICT, público ou privado, aí que a gente for realizar essa iniciativa, tá bom? Maravilha. Vamos lá, vamos falar um pouquinho, então, aqui do que você trouxe de material. Você vai me dizendo e eu vou seguindo. Tá bom. Bom, a gente falou um pouquinho já disso, né? Na verdade, aqui é uma visão do trabalho da Sustentec, onde a gente realiza, né, vamos dizer que a gente tenta integrar, né, esses dois mundos que
muitas vezes, né, falam linguagens diferentes, né? Então, quando a gente está falando da empresa, a gente está sempre de olho, né, e sempre com bastante preocupação em entender a sua visão estratégica, porque tudo nasce dali, né? Qual que é o nível de competitividade que ela quer ter com os projetos de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento que ela quer realizar, né? E sempre de olho no compliance, né? Se você não tem conformidade, seguir a legislação do que se for um projeto incentivado ou não, a gente tem que estar sempre de acordo com o que a legislação preconiza, senão a gente corre risco para a empresa, né? Então, todo esse cuidado, tá? E às vezes a gente, quando fala isso, né, o pessoal, vai fazer coisa errada. Não, não é isso. É que muitas vezes a empresa tem desconhecimento sobre o que fazer, né? O que se pode fazer e erra por desconhecer. Então, essa parte do compliance, a gente tem esse cuidado, né, na Sustentec, nessa integração desses dois mundos com bastante primazia, com bastante cuidado aí para que a gente possa ter sucesso. E do lado e a gente está sempre de olho do lado de quem está executando também, né? Porque o projeto ele não pode só agradar de um lado, né, sem agradar o outro, porque senão, se não traz benefício, né, para o outro lado, em algum momento esse projeto vai dar problema, né? Então, a gente tem sempre ali de olho também no que a ICT quer desenvolver. E quando a gente seleciona para a empresa, né, às vezes a empresa chega para a gente e fala, poxa, eu queria desenvolver aí, vamos colocar, né, o VLA, né, a linguagem, né, de visão. Poxa, quem que eu posso encontrar que tem esse desenvolvimento? A Sustentec vai rodar, né, dentro da sua base de dados, né, de todos os ICTs e instituições que a gente tem homologado, quais são os que têm essa desenvolver para a empresa. A empresa é sempre que escolhe, né, no final das contas, mas a gente facilita, né, para que a gente, né, possa oferecer ali para a empresa de uma maneira rápida e com bastante conteúdo, né, quais são os ICTs disponíveis. E quando a gente faz esse mapeamento do lado da ICT, a gente sabe, a gente pergunta para a ICT, a gente tem esse cuidado para mapear a ICT, para saber se a instituição, né, seja ela federal, estadual ou privada, qual é o tipo de projeto que ela quer também executar. E às vezes o executor, ele tem desejo em executar um tipo de projeto, mas ele tem competência em outro. Então, às vezes também a gente precisa desenvolver essa competência aos poucos antes de ofertar para o mercado. Então, todo esse cuidado a Sustentec também tem em quem executa, tá? Porque esse matchmaking, né, ou seja, esse trabalho em conjunto, ele precisa ser muito bem estruturado para a empresa não se frustrar e também para a instituição não ter problema, né, durante a execução e largar o projeto, né? Muitas vezes acontece, né? Não tem mais interesse da instituição em realizar. Então, a gente precisa entender o que a instituição, né, tem interesse e o que a empresa tem interesse para que essa junção ali para aquele projeto, para aquele programa possa ser salutar, possa ter resultados positivos, né? Então, a gente tem todo esse mapeamento, tá? Pode seguir, por favor. Vamos lá. Otto. E aí, assim, dentro desse mapa de colaboração, né, nacional, nós temos a integração, a gente falou muito sobre ICT pública, né? Mas Sim. A gente tem também a integração com as startups, né? Ou seja, dentro da lei de informática, por exemplo, ou até mesmo de outros incentivos, você tem ali uma vertical sempre muito preocupada em desenvolver empresas regionais, né, de tecnologia, Perfeito. De base tecnológica. E dentro dessas possibilidades, a gente também tem um mapeamento ali, com bastante sucesso, tem auxiliado as startups em nível nacional, né, tanto nas startups, empresas que foram para o Nordeste, como você mencionou, né, Otto? Isso. Como também para o Norte, tá? Deixa eu fazer uma parte aqui, que eu acho que é importante destacar para quem está nos ouvindo, principalmente empresas, empresários, CEOs que possam vir nos ouvir, em relação a startup. Porque muita gente acha que startup é uma empresa pequena, que está começando, que está eternamente num MVP, numa ideação. Na verdade, startup tem muito mais a ver com filosofia e metodologia de gestão e de viés tecnológico e de agilidade de tomada de decisão e etc., do que com um tamanho propriamente dito. Então, quando a gente vê vocês falando assim, olha, nós conectamos com startups, etc., na nossa visão, é a certeza, até porque nós nascemos startup, a Truework nasceu como uma startup, né? Foi, inclusive, top 10 startups do Sebrae do Paraná. Mas isso, na verdade, é muito mais uma chancela de uma empresa altamente tecnológica e ágil do que uma empresa pequena, né? Eu acho que é importante destacar isso. Então,
Quando a gente tem empresas como a Sustentec, ou ICTs, etc., indicando, levando startups para ser solucionador de um desafio da indústria ou de uma empresa, é ter certeza de que está levando pessoas altamente capacitadas e que passam por processos extremamente rigorosos nas suas fases de incubação, aceleração, mentoria. Quem dera toda empresa, ao nascer, pudesse passar por todo o processo que uma startup passa para o seu aprimoramento e para o seu crescimento, não é? Exato. E teria muito mais segurança no seu ciclo de vida, né? Com certeza. Certeza, isso mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Então, além das startups, né, nós também auxiliamos ali as incubadoras, né? Lembrando que a incubadora tem que ser também credenciada no caso da lei de informática, né? Então, a gente também tem dentro do nosso mapa de colaboração, a gente também tem as ICTs, obviamente, né? A gente falou das ICTs privadas, mas também das públicas, né? E as públicas sempre precisa, claro, de uma fundação de apoio ali para tramitar os valores privados, né? Ou seja, o investimento da empresa é considerado um valor privado de projeto, né? Então, também as fundações de apoio em apoio às públicas, né? Com bastante desenvolvimento ali, principalmente para a região da Amazônia, né? A gente tem os fundos, os PPIs, né? Os programas prioritários, também, né? Os fundos de investimento, né? Que mais recentemente tem sido uma possibilidade para a indústria investir em fundos ali que tenham também empresas de base tecnológica, né? Associados, tá? Então, toda essa possibilidade faz parte do mapa de colaboração que a Sustentec tem. A gente tem um mapeamento com bastante detalhamento aí, né, para que a empresa esteja tranquila quando ela vai executar o seu investimento, tá? Perfeito. Então, isso é bastante importante aí mencionar. E só para finalizar aqui o que a Sustentec tem feito, só para dar uma ideia geral aí de como que a gente tem esses executores distribuídos aí no território nacional, né? Vocês podem ver que a gente tem pelo menos um, né, executor ali mapeado e homologado pelo padrão da Sustentec em cada estado da federação, tá? Então, nós estamos bastante ali bem servidos, né, de instituições, de startups, de possibilidades de executores para a indústria executar o seu projeto, tá bom? Ok. Podemos seguir? Vamos lá. Falando um pouquinho, né, sobre um dos cases aqui que eu mencionei, que é o Vision Language Action, né? Ele foi um investimento, né? Está sendo, na verdade, um investimento realizado pela Lei de Informática, né? Projeto direto, na Amazônia Ocidental mais Amapá. Então, assim, aqui eu não posso dizer, tá, pessoal? Não posso entrar em detalhe sobre o projeto em questões confidenciais, obviamente, né, vocês entendem isso, mas o que eu posso dizer aqui é o que está disponível, né, em caráter público, né? Então, aqui é somente um snapshot do projeto para que vocês possam entender. Então, na verdade, o Vision Language Action nada mais é do que uma camada, né? Eu já até tinha mencionado isso, sim, acima do texto, né? Acima do que a gente está acostumado hoje, está se acostumando, né? Está adorando aí, que é a linguagem natural. Então, aquele IA ali que você pergunta muitas vezes, né? O que você pode utilizar, ou qual restaurante que você vai ir no final de semana, qual que é o indicado em alguma cidade que você nunca conheceu, né? Essa é a linguagem natural que você está se acostumando a usar hoje, né? E que muita gente já utiliza no dia a dia. Mas acima dessa linguagem natural, você também tem a linguagem, né? Uma camada de visão que vai ser utilizada principalmente, mas não somente, pelos robôs, né? Eu fiz uma viagem para os Estados Unidos há um tempo atrás e vi lá uma plataforma já de entrega, né? De um robô na rua, identificando gente, desviando, né? Desviando de carro, o sinal fechou, ele parou, então, e chegou no lugar lá, ele abriu para a entrega do lanche, né? Então, é uma realidade já hoje, né? Alguns países já estão testando, algumas empresas já estão testando, mas isso tem aplicações tantas outras e mais importantes, talvez, do que mais críticas, né? Do que entregar um lanche, né? Então, tem aplicação para dentro de hospital, você tem aplicação outras também para em policiamento, né? Em segurança. Então, é uma novidade, né? Que a gente está desenvolvendo hoje em território nacional, na região ali da Amazônia Ocidental, tá? Podemos seguir.
né? E ainda como parte, né? Podemos ir para o próximo aí? Uhum. Ainda como parte, né, do Vision Language Action, e ainda num mundo onde a gente tem uma série de, e a IA tem contribuído para isso, né, uma série de fake news, né? Você sabe que o robô, a hora que ele identifica um objeto, ele procura na internet para saber o que é aquele objeto. Então, se você acabou de construir um produto, um celular novo, e o robô identificou aquele celular, é porque ele foi na internet e achou em alguma página o que é aquele celular, né? Qual marca é aquele celular, qual a característica daquele celular. Então, em poucos segundos ele tem isso, tá? Só que ele precisa saber, né, se aquilo ali é fake news ou não é, né? Então, essa possibilidade de identificar se é um fake news ou não também faz parte dessa camada, né, do VLA, tá bom? Então, assim, só queria trazer esses dois pontos que acho que é importante a gente trazer aqui para que vocês tenham conhecimento do nível, né, de desenvolvimento que se realiza numa região ali da Amazônia Ocidental, mais da Amapá, é uma região que às vezes a gente imagina, mas é só Manaus que tem e é só indústria. Não, não é. Em Manaus a gente está desenvolvendo projetos desse tipo, tá? E também em outros estados ali da Amazônia Ocidental, tá bom? Beleza, perfeito. Podemos seguir. Vamos falar. O DNA Data Storage, né? Aí, por favor, pessoas, se quiserem perguntar, levanta a mão aí e me pergunta. Você também, Otto, pode me interromper. Pode deixar. DNA Data Storage, né? É uma forma, podemos seguir também é investimento ali da Amazônia Ocidental mais Amapá, né? E o conceito é que você consegue, né, através do DNA, de algumas cadeias de DNA, né, de bio, você consegue armazenar informação, né, em um DNA biológico, né? Então, isso parece coisa de filme de ficção, mas não é, né? Então, hoje você consegue já provado que algumas cadeias de DNA podem armazenar muito mais informação em um espaço muito pequeno, né? Então, a gente tem uma noção ali, olha, para 33 zettabytes você consegue armazenar em uma área menor do que uma bola de ping-pong, né? Então, isso é algo que é algo mais para o futuro, mas que é uma tecnologia que está hoje em pesquisa, tá, também na Amazônia Ocidental mais Amapá. Tá? Então, isso é muito importante. E também no Sudeste, tá? Mas aqui é um exemplo de um projeto que pode ser realizado, né, em duas regiões, né? Então, assim, esse projeto ele está sendo realizado numa instituição do Sudeste, mas num braço do Amazonas, tá bom? Então, a equipe está sendo dividida e é de uma multinacional. Podemos seguir? Bom, agora trazendo um pouco aqui, né, a gente falou sobre alguns, tomei o cuidado de trazer projetos de desenvolvimento. Pô, Marcos, mas tem muita coisa ali de projeto de pesquisa, né, tal. Não, gente, eu trouxe 2 exemplos que eu pude, tá? Não pude abrir alguns exemplos ali de desenvolvimento, vamos dizer, desenvolvimento hoje para manufatura. Tem muita coisa de desenvolvimento para manufatura no Nordeste e vocês podem imaginar em Manaus também, tá? Então, desenvolvimento para produto, né? A gente tem uma grande empresa ali de mercado, né, de pagamento eletrônico que tem hoje parte do seu desenvolvimento, né, parte da sua equipe de desenvolvimento no Rio Grande do Norte, né? Então, essa empresa, ela começou com a Sucentec se não me engano, há 10 anos atrás, né? E eu conheço o dono ali, ele falava assim para mim, poxa, eu não confio, não acho que vai dar certo, né? Eu assim, poxa, então vamos testar aqui, me dá um valor aqui que a gente possa testar para que a gente você ganhe essa confiança. Ele confiou. Eu lembro do primeiro projeto que a gente assinou com ele super descrente, e aí já no primeiro projeto ele foi ganhando a confiança, né? Precisa ajustar isso, precisa ajustar aquilo, etc. Ele é super exigente, como tem que ser, mas é uma empresa nacional com grande envergadura, né? E para o meio de pagamento e que hoje está com investimentos também nessas outras regiões. Então, acho que é muito importante isso, tá? Traz, né, diversifica o investimento nacional, faz com uma empresa nacional crescer, né, de uma maneira mais salutar ali, com grande competitividade. Então, Elas 4.0 é um projeto de capacitação, nós vamos falar um pouquinho dele, mas é um investimento realizado, né, por projeto de lei de informática direto para Nordeste, tá? Então, não vou entrar em detalhe nisso daqui, mas é só para mostrar que o Elas, pelo próprio nome está dizendo,
é um projeto que quer potencializar, né, a mulher empregada na indústria de TIC, tá? E aí, assim, esse é o principal. Menos de 30% das mulheres empregadas na indústria de TIC, poxa, tem que aumentar isso, né? Então, esse é o principal objetivo, né, desse projeto. Eu lembro que quando eu fiz a minha graduação, né, tinha 2 meninas na sala de aula, né, e eu acho que a maioria do pessoal da minha idade, que eu já não sou tão novo, também deve ter tido essa experiência, principalmente aqueles que fizeram engenharia, né, eu não fiz engenharia, fiz análise de sistemas, mas também tinha tido isso. Isso já melhorou bastante, né, mas ainda precisa melhorar muito mais. Mas eu vou trazer uma informação importante nesse sentido, né, eu iniciei um mestrado, apesar da minha formação ser administração, eu iniciei um mestrado em engenharia de produção e sistemas. E durante as aulas, tem que fazer algumas aulas lá para obter os créditos, né, para conseguir a aprovação do mestrado. Misturam as turmas, aqui na PUC do Paraná, eles misturam as turmas de doutorado e mestrado. Sim. E legal, não sabia. Mais da metade da turma é de mulheres. Ah, que legal. Já aumentou bastante, né? Já tem 50%, né? Essa amostra. Eu acho, posso estar equivocado, mas 60% da turma com certeza são mulheres. Pelo menos 60% da turma são mulheres. Eu acho isso importantíssimo, porque a gente está falando da base desses mestrados e doutorados serem engenharia de produção e sistemas. Né? Claro. Eu acho isso super importante, sabe? Porque isso não está refletido ainda no mercado de trabalho. Pois é, isso diminui, né, as diferenças, e eu acho que, eu lembro inclusive que meu primeiro chefe foi uma mulher e ela me ensinou muito, né, então assim, na verdade tem as grandes diferenças, né, não vou entrar nesse mérito aqui na discussão, mas elas trazem muito dessa pegada mais genérica, né, e de olhar o todo, né, o homem às vezes ele é meio centrado. Então, às vezes a gente tem, né, dentro do mercado de tecnologia, um grande ganho com lideranças femininas também, tá? Perfeito. Então, as lideranças de tecnologia nascem aqui, né? A hora que ela faz um curso de TIC. Então, eu acho que isso é importante. A gente pode seguir, por favor? Vamos lá. Né? O próximo slide mostra, né, então, qual que é o objetivo do Elas, né? A formação de mulheres ali, né? Em programação, ciência de dados, inteligência artificial e empreendedorismo. A gente tem sempre esse cuidado do empreendedorismo para jogar para o mercado, né? E validar se a capacitação foi bem feita. Então, isso é uma das coisas. O pessoal faz muita capacitação, mas não valida no final, tá? A gente tem sempre essa preocupação, porque não adianta você só fazer capacitação, né? Fez o projeto, todo mundo ficou feliz que ganhou a bolsa, mas no final das contas não trouxe resultado. Então, a gente tem sempre essa preocupação depois de checar. Né? E com prioridade, volta por favor, rapidinho. Não tem problema. Com prioridade para o público, com baixo acesso à capacitação técnica, tá? Então, não somente as mulheres, mas também em regiões de escassas oportunidades de capacitação desse tipo. De maneira que a gente pudesse fortalecer as potencialidades regionais. Então, aqui tem tudo o que a gente está discutindo aqui nesse tema. Ou seja, a gente não está falando só de capacitar a mulher na região sudeste, em Campinas, onde já se tem uma grande, né, incidência de capacitações nesse sentido, né, já tem uma grande participação. Mas a gente está falando de levar essa capacitação para um local onde não se tinha acesso a isso, né, interior do Nordeste, ou interior ali de Roraima, tá? Então, esse tipo de capacitação que a gente está falando aqui, tá? E fortalecendo as potencialidades regionais, tá? Ou seja, mas o que é isso, Marcos, né? Quer dizer o seguinte, Roraima tem uma grande potencialidade de mercado de criação de peixe lá. Pô, mas está precisando de trazer tecnologia para ganhar, né, competitividade para esse mercado. Então, poxa, potencialidade regional, mercado de peixe e a mulher auxiliando isso com tecnologia lá, tá? Então, isso aqui é o objetivo do programa Elas, né? Podemos seguir? Então, assim, só para trazer um pouco mais de detalhe, né? Essas jovens, né, na verdade, de nível médio ou superior incompleto, tá? A gente está trabalhando até com superior incompleto, de uma maneira que a gente possa ter essa inclusão social, tá? E diversificar o investimento, né, nessas regiões com a potencialidade regional, né? Fortalecendo essa inclusão, né, do percentual das alunas nesses cursos, tá? E proporcionar o acesso amplo, tá? E restrito das alunas das ICTs executoras, né, dos projetos. Então, o que é isso? Poxa,
esse projeto, podemos ir para o próximo, tá? Próximo slide, acho que vai ficar mais claro esse quinto ponto. Ok. O próximo slide... não, aqui ainda falando um pouco sobre... Não tem problema, é eu que confundi aqui, mas eu volto nesse quinto ponto lá na frente, tem mais um slide ali que a gente vai falar, mas Perfeito. Só para trazer esse... Objetivos da ODS, muito importante. Objetivos da ODS, né? A gente está falando das Nações Unidas, ali teve, né, o objetivo da ODS para o mercado brasileiro, tá? Que foi em consonância com o governo brasileiro, e aqui a gente está mencionando quais são os objetivos que a gente está atendendo com um programa desse tipo, tá? Isso é importante sempre ter, em especial agora que está tão em voga, né, ESG, né? Para a indústria investidora ali de projetos, é muito importante a gente trazer também essa ligação com as ODS, tá? Isso traz um reforço importante para o projeto, para o programa. Perfeito. A Patrícia está comentando aqui que ela, como mulher, se sente representada através de projetos como elas. Perfeito, Patrícia, com certeza. Com certeza, obrigado. Tem um outro, que acabou não aparecendo, deixa eu mudar o slide, ver se muda o fundo. Não vai aparecer, eu vou ter que ler, porque o fundo é branco e a letra acaba sendo branca, mas ela fala que projetos como esse fazem a diferença no nosso mercado de trabalho. Eu concordo com a Patrícia, eu acho que quando a gente fala desse tipo de projeto, a gente fala de uma equidade social que é necessária, não é igualdade, não é equidade, é trazer fomento em regiões que têm potencial e para pessoas que só precisam da oportunidade chegando, né? Então, da oportunidade. Importantíssimo, e isso beneficia. Em tempos em que a gente escuta muitos falando sobre escassez de mão de obra técnica no Brasil, isso se fala muito, principalmente no meio de tecnologia, programas como esse, eu acho que esse é o bacana de quando a gente fala de uma amplitude de oportunidades de negócios de tecnologia, como era o nosso tema inicial. Não existe falar de oportunidade de negócio se você também não criar oportunidade para o desenvolvimento das pessoas nessas regiões. Né? Com certeza. Exatamente esse é o objetivo. Otto, obrigado. E esse era o quinto ponto, tá? Que é a diversificação regional, que tem muito a ver com o que nós estamos discutindo aqui também. Esse programa, ele abrange, tá? E está em execução, tá? Já, ele abrange 21 ICTs, né? Ou seja, instituições de ciência e tecnologia que são consideradas executoras, na sua grande maioria são federais, né? Em todo o território nacional. Então, trazendo essa diversidade cultural, econômica e social, tá? Que a gente tem no Brasil. Então, você pode ver que aí a gente está falando em massa, tá? De como a empresa ela pode fazer um projeto de ESG dela e estar em todo o território nacional, né? Através da Sustentec a gente consegue realizar isso, porque a gente tem todo esse arcabouço para realizar. Você veja, aqui nós não estamos falando de fazer o projeto em uma instituição federal, nós estamos falando de fazer em 21, né? Então... em consonância, tá? Então, isso é bastante importante, tá? Maravilha. Então, vamos seguindo. Né? E aí, os resultados, né? Claro, o programa ainda não está finalizado, mas a gente tem ali, o objetivo é formar 2.100, né? No mínimo 100 formandas ali por cada instituição, né? Os laboratórios vão ser criados 21 laboratórios, tá? Um por instituição, né? E o projeto de empreendedorismo, né? 10 projetos ali com objetivo para cada instituição executora, tá? Então, podemos seguir. Essas são coisas que me atraem. O meu tema de mestrado é justamente estudar o empreendedorismo de sobrevivência, ou empreendedorismo de biopia, que é a base da pirâmide, trazer essa visão para entender como a gente pode criar métodos e frameworks para ajudar as pessoas desta camada. E quando a gente fala de empreendedorismo de sobrevivência, a gente não está falando de alguém que quer montar uma startup, não. A gente está falando de alguém que, por talvez não ter capacitação e etc., tem que montar um negócio para sobreviver. Negócio, entenda-se, vou vender coxinha, né? Vou abrir uma porta de costura. Então, esse tipo de programa, esse tipo de coisa que vocês fazem, assim, para mim, pega muito. Eu me identifico muito, porque... Quando a gente fala de crescimento econômico, se a gente não falar de crescimento de capacitação social, etc., eu acho que não tem como acontecer. Muito legal, não vai muito legal, Marcos. Não vai. Perfeito. E aí, mais um programa, né? Coloquei 2 de desenvolvimento e 2 de capacitação. Aqui eu não posso mencionar o nome da empresa investidora, como não fiz nos anteriores, mas posso mencionar, né, o conceito do programa, porque ele é público,
tá? E ele foi também desenvolvido com um parceiro nosso aqui da Paraíba, tá? O objetivo específico, tá, desse programa é desenvolver ali profissionais que consigam, né, avaliar e desenvolver e instalar também, né, os sistemas de geração de energia solar fotovoltaica, né? Então a gente está falando hoje, a gente vê um monte de carro elétrico aí na rua, né? Mas a gente está falando aqui de como captar essa energia do sol para que a gente possa, né, fomentar, né, essa geração de energia, tá? Diversificar investimentos também tem a mesma pegada do anterior, né, para diversas regiões de baixa geração de densidade de projetos de PDI, ou seja, a gente quer levar esses projetos de desenvolvimento desse tipo para levar essa competência para essas regiões que não tinham contato com esse tipo de projeto ou tinham contato muito pequeno, né, muito irrisório, tá? Despertar o interesse, tá, para a necessidade de atualização tecnológica no setor de energia. Eu acho que o Brasil está fazendo uma série de iniciativas ali, né, para que a gente saia na frente do setor de energia, obviamente, né, claro, mas a gente sabe que energia pode ser, né, a gente se discute aí, né, em questões até apocalípticas de falta de energia para o futuro, então a gente tem sempre que estar de olho nessa vertical óbvia, né. Apresentam, né, e desenvolvam caminhos do ponto de vista do empreendedor. A gente tem sempre essa pegada do empreendedor, né, nos programas de capacitação, de novo, para validar se a capacitação foi realizada adequadamente, tá? Priorizar o emprego, né, dos equipamentos de quem está investindo nesse caso, tá? Que também era uma das premissas de quem está investindo, né? Ou seja, um programa desse tipo aqui, a empresa está investindo os valores dela, ela quer, né, claro, se ela tem ali alguma solução, que aquela solução possa, não quer dizer que é a última ou a única, mas que ela possa ser também considerada, né, dentro do desenvolvimento do projeto, tá bom? Podemos seguir? Né? Então, isso é uma das formas que as empresas que têm ali a lei de informática ou que têm outro tipo de investimento incentivado podem utilizar esse investimento para desenvolver a sua tecnologia em diversos outros estados. Então, por exemplo, a empresa tem uma dificuldade grande de entrar, sei lá, no norte. Né? Ela não consegue. Tem um competidor lá no norte que já entrou faz tempo. Poxa, num programa desse tipo, você está ensinando, tá? Você está ensinando ali quem vai depois ser o profissional nos próximos 2, 3 anos, tá? No mercado, você está ensinando ele a utilizar uma nova tecnologia ali de uma nova empresa, uma nova marca, tá? E isso potencializa, isso é dinheiro, né, para quem tem um projeto ali de pesquisa e desenvolvimento, né, que pode ser de capacitação também, lei de informática, fazer um investimento para retornar isso em 2, 5, 10 anos, tá? Perfeito. Esse evangelismo de tecnologia é uma coisa que a gente fala muito, porque principalmente para aqueles que têm algum modelo disruptivo, ou como você bem falou, que já tem concorrentes fortes estabelecidos, você vai ter uma série de profissionais que vão começar a sua carreira que eles têm que ter acesso a uma alternativa, né, para se habituar, e quando chegar a vez deles de decidir, você fala assim, opa, tem a metodologia evidente, A, o tema A, o produto A, mas tem o B, que eu conheci, que eu já trabalhei, que eu já experimentei, e é uma visão interessante, é uma visão de médio e longo prazo, mas que as empresas têm que ter. Tem que ter. E veja, né, os líderes de mercado, né, a gente fala tanto, né, a gente gosta tanto da maçã ali da Apple, eu sou adicto aqui, tenho diversos equipamentos, né, mas a gente olha, né, para essas empresas, né, e admira, mas ter um investimento tão grande delas também em formar, tá, esse conceito, tá, e esse conceito não se forma da noite para o dia, né. Algo que também a empresa aprende nesse processo de P&D, né? Porque a gente fala muito da instituição, né? Poxa, a instituição precisa melhorar a velocidade, a instituição precisa, né, ser uma instituição que seja mais fácil de fazer projeto. Tudo isso é verdade e vamos trabalhar isso também. Mas do lado da empresa tem também uma mudança de conceito que não pode ser tão imediatista quando se fala em um projeto desse tipo, né? Então a gente está formando o mercado e além de informática, traz isso também, sabe? Porque é uma obrigação de investimento dessa parcela pública, né? Então, você pode pegar essa obrigação de investimento e investir em um projeto desse que vai trazer resultado para você num médio prazo ou até longo, tá? Dependendo do tipo de projeto, mas vai trazer, tá? E vai formar o mercado seu e a sua permanência no mercado para o futuro, tá bom? Perfeito. Ó. Deixa eu pôr uma questão aqui do professor Thomas, que é o seguinte... Pô, professor, eu estou falando Thomas e não Tomás porque eu não vi o acento no O. Então, se tiver errado, você me corrige a pronúncia.
Ó, já tenho captado recursos junto ao governo federal via termo de fomento. Mas em relação a essas outras formas de captação, como funciona esse fluxo do processo? A empresa procura a Sustentec com a demanda e vocês fazem a conexão com a executora? Seria isso? O que a ICT Fundação precisa fazer? E ele está nos parabenizando pelo evento aqui. Obrigado. Obrigado, Tomás. Está contigo a resposta aí. Não, beleza. É muito fácil aqui, Tomás. Né? Na verdade, assim, eu não sei exatamente qual a instituição, se a gente já tem contrato ali com a sua fundação de apoio, né? Porque muitas vezes a fundação de apoio da instituição não divulga. Às vezes a gente até tem contrato e os professores não sabem, às vezes. Tá? Então a gente também, né, toma esse cuidado ali de levar essa informação. Mas assim, como que acontece? Tá? Nós, como empresa, nós temos um contrato que é um contrato de sucesso. A gente faz esse contrato com a fundação de apoio, né, no caso de uma instituição pública, e a gente só é remunerado se tiver projeto, tá? E pelo projeto, tá? No que fica ali com a fundação, né? Então a fundação é que nos remunera para executar esse trabalho. Então, como que a gente realiza isso? Uma vez estabelecido o nosso contrato, que é por sucesso, a gente, né, vai entender com o professor aí, com sua equipe de pesquisadores, professor, né, qual é a competência, tá, do seu laboratório ou da sua equipe de pesquisa. E aí nós, baseados nessa competência, nós vamos desenhar, tá, uma maneira que a gente entende que seja uma maneira mais fácil da indústria entender o que o senhor faz, né? Porque não adianta só levar também a parte acadêmica, sabe, puramente, porque muitas empresas não têm nem interesse, né? Não que o acadêmico não seja importante, é super importante, mas não no ambiente da indústria. No contexto da indústria, o que é importante é o que a indústria vai, né, utilizar daquilo que o pesquisador está realizando para que ela possa ter nota fiscal no final do mês. Então, é isso que a gente entende com o senhor qual que é a principal fortaleza da sua equipe de pesquisa, e a gente transforma isso em uma apresentação ali que a gente vai levar para as empresas, tá? Claro que o primeiro contato é sempre da Sustentec. A Sustentec está sempre em muitas empresas, a todo momento, tá? Sempre tentando trazer todas as nossas homologadas ali, porque a gente tem certeza que as nossas homologadas vão entregar para a indústria, tá? Porque é importante que tenha essa certeza, né? E aí a gente está sempre buscando as oportunidades de mercado. Então, a empresa que já trabalha conosco, né, que já é o nosso cliente, ela nos procura muitas vezes, né? Olha, Marcos, esse ano a gente está querendo desenvolver esse tipo de projeto ou aquele. Mas para a empresa que a gente está desenvolvendo ainda a prospecção, a gente que procura a empresa, né? E aí a empresa também, naquele momento, ela traz as dores dela. Olha, eu estou precisando desenvolver esse tipo de projeto, que instituição que consegue realizar esse trabalho? Então, aí é por isso que é muito importante, né, uma vez estabelecido o contrato aí com a sua fundação de apoio, que a gente tem esse mapeamento das competências para que a gente saiba quando e como a gente vai levar a sua equipe de pesquisa para uma necessidade, para uma demanda que a empresa nos trouxer, tá bom? Maravilha, maravilha. Voltamos e também lá. a outra direção também pode ser feita, ou seja, a gente também leva as possibilidades que o senhor tem ali de programa. Pensei nesse programa, pode ser importante e tal, mas já deixo aqui, né, a clarificação de que 90% é a empresa que traz, que vira projeto, tá? A competência, quando a gente leva para a empresa, em torno de 10% é que acaba virando, tá? Porque é a empresa que tem a dor, no final das contas, tá bom? Perfeito. Ó, já fica a dica aqui, eu sei que tem uma galera da Sustentec conosco aqui, e tem umas meninas aqui que são da área de gestão de contas. Já dá um alô aqui no LinkedIn, no chat aqui. Pode falar com ele. Com o professor Tomás aqui para poder fazer essa ponte aí. Eu tenho certeza que tem boas parcerias para serem estabelecidas. Continuamos aqui, então, Marcos. Para finalizar, né, então, de novo, nesse programa, a gente também está preocupado muito com a diversificação regional. Aqui, como é um programa específico também, que envolve não só capacitação, mas também tinha uma parte de desenvolvimento, tá, no final da capacitação, a gente entendeu que era necessário ter um hub, né? Então, o hub é quem tem mais competência nessa área e que vai diversificar, ou seja, vai levar essa competência para os outros nós da rede. Tá? Então, foi esse aqui, a grande diferença ali do Elas é mais ou menos essa, que você tem um hub que está levando a competência para as outras regiões, tá bom? Perfeito. E 7 unidades executoras nesse caso, está integrada em rede, e o que é interessante aqui, né, galera, você pode utilizar de novo, isso é muito importante, tá? Você tem capacidade instalada, né,
nessas regiões, tá? Que você pode utilizar. Então, muitas vezes, o laboratório que você vai criar aqui em Palmas não é o laboratório completo, é uma parte só, porque parte dos equipamentos já estão lá. Então, é claro que a gente vai levar isso em consideração na hora de executar o projeto, é por isso que a Sustentec está no dia a dia do projeto, não somente na hora que a gente está estabelecendo, mas também na execução, tá bom? Então, acho que era isso, não sei se tem mais um slide aí, tem sim. Só mais esse aqui. Os números, né? Super importante, aqui a gente tem 1.600 graduados, tá? Pelo menos 200, aqui é o dobro do que tinha no Elas. Um polo a gente escolheu nessa primeira fase somente um, né, que é o da Paraíba, e 7 executores, tá? Né, que são os nós dessa rede, tá? Uma vez criada essa rede, você pode imaginar, para a empresa que está criando, ela entrou em todos aqueles estados e ela pode depois continuar esse projeto, né, esse programa, levando outras versões, né, daquela mesma solução, né, ou até mesmo outros produtos, tá? Uma vez estabelecido essa rede de P&D, tá? Então, isso é importantíssimo para a empresa também. Maravilha. Podemos seguir? Sim, e também os resultados gerais, né? Eu acho que é importante aqui a gente falar. Muito. Né, o que a Sustentec tem feito aí nesses 15 anos, né, de atuação? A gente já realizou mais de 1.000 projetos, tá? Desse tipo aí que vocês estão vendo, tá? Projetos correntes, a gente está com mais de 85, né, em execução nesse momento, tá? Em diversas instituições, né? O valor dos projetos ali acumulado mais de 1 bilhão. Tá, se a gente for considerar esses 15 anos de atuação, né? Isso é diversificação também, tá? A gente não está falando 1 bilhão em uma região, não. Está falando em todas as regiões que a gente apresentou. Né? Os executores parceiros, mais de 85 ali, que são os homologados ali, né? Instituições como a do professor Tomás ali, que vai, né, ser divulgada para essas empresas. E mais... Né, de 30 empresas investidoras. Eu não estou falando aqui empresas que realizam um investimento uma vez perdida, não. Estou falando empresas que ano a ano estão investindo através da Sustentec. Os RDAs aqui, pessoal, é muito voltado para a lei de informática, mas que é um fator bastante importante, que é o relatório demonstrativo. Né? Então, cada final da lei de informática tem que fazer um relatório, ali como da FINEP também e tal, né? Das outras incentivos. É importantíssimo, porque um relatório mal feito, não é só a execução. Dá problema. Se você fizer um relatório mal feito, no final a empresa acaba tendo que devolver o valor. Dá problema. Porque, caso alguém não saiba, a lei de informática envolve parte do imposto que a empresa deveria pagar, sendo utilizado como verba para P&D. Então, se o relatório estiver mal feito, mal construído, perde dinheiro. Então, é importantíssimo ter 100% dessas RDAs concluídas. É tão importante quanto o restante, né? Porque você não pode, aos 49 do segundo tempo, fazer gol contra. Pisar na bola, né? Não dá. Legal. Bom, pessoal, era isso. Eu queria agradecer aí também ao Fernando, que me ajudou ali com o material dele, tá? Então, queria agradecer aí o Fernando Savian, que está presente. E agradecer novamente pela oportunidade. Cara, eu agradeço demais. Eu acho que a ideia da Truwork com os webinars, a gente promove pelo menos um webinar por mês. Eu quero ver se consigo ter mais de um, falando com pessoas de tecnologia, falando com gestores. Eu acredito muito em promover o conhecimento, né? Em promover a interação de conhecimento, porque a gente aprende todo dia. Eu não sei de quem é essa frase, agora é mania de a gente estar fazendo mestrado, tudo a gente tem que citar a fonte. Então, eu não lembro, me perdoe a fonte, não vou poder dizer quem é, mas conhecimento não ocupa espaço, não é? Então, eu acho que é importante ter esse espaço, ter pessoas legais para a gente poder bater papo e aprender. E, para mim, um tema tão importante que é esse, que é a gente falar. Muita gente fala hoje sobre o mercado está difícil, a situação do país está difícil. Tá, é verdade. Porém, existem leis, existem editais, existem projetos para proporcionar isso. Existem empresas como a Sustentec, existem ICTs, ou seja, existe todo um ecossistema para promover inovação, para promover tecnologia, para viabilizar verba para que isso aconteça. Então, é correr atrás, porque espaço tem, né? Eu costumo dizer o seguinte, quando está todo mundo reclamando, quem vai sair na frente é aquele que parou de reclamar e foi agir.
Não adianta muito reclamar, né, Otto? Não. Cara, muito obrigado. Obrigado ao pessoal da Sustentec. Obrigado, Marcos, pela disponibilidade, pelo tempo. Espero, pessoal, que vocês tenham gostado do papo. Fica aí também, para quem nos assistiu até aqui, fique antenado nos canais digitais aqui da Truework, que tanto o nosso LinkedIn, quanto o nosso YouTube e Instagram. Uma vez por mês a gente está trazendo um papo bacana como esse. Acesse lá o nosso site, né, truework.com.br. Lá você vai saber um pouco de toda a atuação da Truework nessa área como uma empresa de consultoria e de desenvolvimento de soluções de tecnologia para a indústria, para o mercado de telecom, entre outros. Também acesse lá sustentec.com.br, saiba um pouco mais de tudo que a Sustentec faz. E é isso. Obrigado, pessoal. Uma excelente semana para todos. Valeu, Marcos. Vocês também. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.